Ela fugiu para sobreviver. Ele a salvou para dominá-la. Mas o que acontece quando a obsessão se torna amor? Quando o controle se mistura com a paixão e a escolha se torna uma prisão dourada? Heloísa e Valentino vão te levar a um jogo de poder, desejo e traição, onde cada movimento é fatal. Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de onde está assistindo. A chuva batia contra a janela do quarto minúsculo como dedos impacientes, cada gota ecoando o ritmo acelerado do coração de Heloísa. Ela pressionou a mão contra o ventre, ainda discretamente arredondado, sentindo a vida que crescia dentro dela como um segredo que já não podia mais esconder. 3 semanas haviam se passado desde que Gabriel sumira de sua vida, deixando apenas o eco de palavras cruéis e a porta batendo com força suficiente para acordar toda a vizinhança. Eu não pedi por isso, foram as últimas palavras que ele lhe dirigiu, os olhos frios como pedra. Resolve sozinha. Heloísa ainda conseguia sentir o gosto amargo daquela tarde, quando reuniu toda a coragem que possuía para contar sobre a gravidez. Esperava surpresa, talvez medo, mas não a frieza calculista com que ele a dispensou, como se ela fosse apenas um problema a ser descartado. A lembrança queimava mais que as lágrimas, que já não conseguia mais derramar. O som de passos pesados no corredor a fez enrijecer. Conhecia bem aquele andar determinado. Era seu pai, e pela força das passadas, ela sabia que a tempestade estava prestes a começar. A porta se abriu sem cerimônia, revelando o homem que um dia fora seu herói, agora com o rosto desfigurado pela decepção e pela raiva. Você vai resolver isso, disse ele, a voz baixa e perigosa. Não vou ter uma filha desonrada trazendo vergonha para esta família. Pai, eu... Não. O punho dele encontrou a mesa ao lado, fazendo os poucos objetos saltarem. Você fez sua escolha quando abriu as pernas para aquele moleque. Agora vai desfazer o que fez, ou sai de casa. Heloísa sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Conhecia o pai bem o suficiente para saber que ele não fazia ameaças vazias. Nos olhos dele, ela viu a mesma determinação que ele usava para administrar seus negócios, a mesma frieza que aplicava quando alguém o desapontava profundamente. Você me dá 3 dias, continuou ele, virando-se para sair. Ou você resolve isso ou não tem mais lugar aqui. A porta se fechou com um baque surdo, deixando Heloísa sozinha com o peso da decisão impossível. Ela se deixou cair na cama, as mãos tremendo enquanto acariciava o ventre. Como poderia explicar a ele que não era apenas uma questão de resolver um problema? Como poderia fazer com que ele entendesse que aquela vida, por mais inesperada que fosse, já era parte dela? 2 dias depois, com uma pequena mala e o pouco dinheiro que conseguira juntar, Heloísa caminhou pela primeira vez pelas ruas da cidade grande. O barulho era ensurdecedor. O movimento constante a deixava tonta, mas ainda assim parecia mais acolhedor que a casa onde crescera. Aqui pelo menos ninguém a conhecia. Aqui ela poderia recomeçar. A ilusão durou exatamente 4 horas. A noite havia caído como uma cortina pesada sobre a cidade, e Heloísa descobriu que as ruas que pareciam promissoras durante o dia se transformavam em algo completamente diferente depois do pôr do sol. Ela havia se perdido tentando encontrar uma pensão barata, e agora se via em um beco estreito, com prédios altos dos 2 lados, bloqueando a maior parte da luz dos postes. O som de passos atrás dela a fez acelerar o ritmo, mas quando olhou por cima do ombro, percebeu que eram 3 homens, e eles definitivamente não estavam apenas passando pelo mesmo caminho. O coração disparou quando ela ouviu um deles rir, um som baixo e ameaçador que ecoou pelas paredes do beco. "Ei, bonita!" chamou um deles, a voz arrastada. "Onde você vai com tanta pressa?" Heloísa apertou o passo, mas eles eram mais rápidos. Em questão de segundos, ela se viu encurralada contra uma parede fria e úmida, com os 3 homens formando um semicírculo ao seu redor. O mais alto deles, com um sorriso que não chegava aos olhos, se aproximou. "Você parece perdida", disse ele, a mão se estendendo em direção ao rosto dela. "Que tal a gente te ajudar?" Heloísa tentou se esquivar, mas não havia para onde ir. A parede estava às suas costas, e eles bloqueavam qualquer rota de fuga. Instintivamente, ela colocou as mãos sobre o ventre, como se pudesse proteger o bebê do que estava prestes a acontecer. "Por favor", sussurrou ela, a voz saindo mais fraca do que pretendia. "Eu não tenho nada que vocês queiram." "Ah, mas você tem", respondeu o homem, os dedos quase tocando seu rosto. "Você tem exatamente o que nós..." O som foi seco, como um galho se partindo. O homem que estava à frente simplesmente desabou, levando a mão ao pescoço, enquanto um filete de sangue escorria entre seus dedos.
Os outros dois se viraram, confusos, no exato momento em que uma sombra se destacou das trevas do beco. Heloísa nunca havia visto alguém se mover com tanta precisão letal. O homem que emergiu da escuridão era alto, vestido com um terno escuro que parecia caro mesmo na penumbra. Seus movimentos eram calculados, quase dançantes, enquanto neutralizava os outros dois agressores, com uma eficiência que beirava o artístico. Em menos de um minuto, os três homens estavam no chão, e Heloísa se encontrava frente a frente com seu salvador. A luz fraca do poste revelou traços marcantes, olhos escuros que pareciam enxergar através dela, e um sorriso que era ao mesmo tempo tranquilizador e perturbador. "Você está bem?" perguntou ele, a voz baixa e controlada, com um sotaque que ela não conseguiu identificar. Heloísa assentiu, ainda tremendo. Obrigada. Você salvou minha vida." "Valentino", disse ele, estendendo a mão. "E você deveria ter mais cuidado. Estas ruas não são seguras para uma mulher sozinha." Ela aceitou a mão dele, notando como os dedos eram fortes e quentes. "Heloísa, eu sou nova na cidade. Ainda estou aprendendo." Os olhos dele se demoraram no rosto dela. Depois desceram rapidamente para suas mãos, que ainda protegiam o ventre. Um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios, e Heloísa sentiu um arrepio que não conseguiu explicar. "Venha", disse ele, já se afastando. "Vou levá-la para um lugar seguro." Heloísa hesitou por um momento, olhando para os homens ainda gemendo no chão. Depois olhou para Valentino, que a observava com paciência, como se soubesse exatamente o que ela estava pensando. "Você não tem muitas opções", disse ele sem crueldade, apenas constatando um fato. "Pode vir comigo, ou pode tentar a sorte novamente sozinha." Ela sabia que ele estava certo. Sabia também que havia algo perigoso naquele homem, algo que fazia seus instintos gritarem em alerta. Mas quando olhou para o beco escuro à sua frente e depois para o sorriso confiante dele, a escolha se tornou óbvia. "Obrigada", disse ela, seguindo-o para fora do beco. O carro que os esperava na rua era luxuoso, com vidros escuros e um motorista que não levantou os olhos quando eles se aproximaram. Valentino abriu a porta para ela e Heloísa entrou, afundando no couro macio dos bancos. Durante o trajeto, ela tentou processar o que havia acontecido. A violência que testemunhara havia sido brutal, mas também precisa. Valentino não havia hesitado nem por um segundo, não havia demonstrado nenhum sinal de medo ou incerteza. Era como se situações como aquela fossem rotina para ele. "Para onde estamos indo?" perguntou ela, finalmente quebrando o silêncio. "Meu apartamento", respondeu ele, sem tirar os olhos da janela. "Você ficará lá esta noite. Amanhã conversaremos sobre o futuro." Havia algo na forma como ele disse "futuro" que fez Heloísa se encolher no banco. Não era uma pergunta ou uma sugestão, era uma declaração. Como se o futuro dela já estivesse decidido e ela apenas precisasse ser informada dos detalhes. O apartamento era ainda mais luxuoso que o carro. Ocupava todo o último andar de um prédio elegante, com uma vista panorâmica da cidade que tirava o fôlego. Heloísa nunca havia visto tanto luxo concentrado em um só lugar, e isso a fez se sentir ainda mais consciente de sua condição precária. "Você deve estar cansada", disse Valentino, indicando um corredor. "O quarto ao fundo é seu. Encontrará tudo o que precisa." Heloísa assentiu, mas não se moveu. Havia perguntas queimando em sua garganta, medos que precisavam ser vocalizados. "Por que você me ajudou?" perguntou ela finalmente. Valentino se virou para ela e, pela primeira vez desde que o conhecera, seu sorriso falhou. Por um momento, ela viu algo mais profundo em seus olhos, algo que parecia quase vulnerável. "Porque você me lembrou de alguém", disse ele simplesmente. "Alguém que também precisava de proteção." "E o que aconteceu com essa pessoa?" A máscara voltou ao rosto dele instantaneamente. Ela não teve a sorte de ser salva. Heloísa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia uma promessa implícita naquelas palavras, mas também uma ameaça. Ela estava sendo salva, mas a que preço? "Descanse", disse Valentino, já se afastando. "Amanhã começaremos sua nova vida." Sozinha no quarto luxuoso, Heloísa se sentou na cama king size e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Ela havia fugido de uma prisão apenas para se encontrar em outra, mais dourada e confortável, mas ainda assim uma prisão. E no fundo de seu coração, ela sabia que o homem que a salvara era infinitamente mais perigoso que qualquer coisa que havia deixado para trás. Mas enquanto acariciava o ventre e sentia a vida que crescia dentro dela, Heloísa também sabia que faria qualquer coisa para sobreviver, qualquer coisa para dar ao seu filho uma chance de viver, mesmo que isso significasse se entregar completamente ao controle de Valentino.
Heloísa acordou com o som de passos no corredor, um ritmo constante e decidido que a fez se lembrar imediatamente de onde estava. A luz do sol filtrava através das cortinas de seda, criando padrões dourados no chão de mármore. Por um momento, ela quase conseguiu fingir que estava em um hotel caro, apenas uma hóspede temporária que logo seguiria seu caminho. A ilusão se desfez quando tentou abrir a porta. Estava trancada. Heloísa girou a maçaneta várias vezes, incrédula. Não havia barulho de chave nem fechadura visível, apenas uma porta que simplesmente se recusava a abrir. O pânico começou a subir por sua garganta como bile, mas ela forçou-se a respirar fundo. Talvez fosse apenas uma precaução temporária. "Valentino!" chamou ela batendo na porta. A porta está travada. Não houve resposta imediata, mas após alguns minutos, ela ouviu o som quase inaudível de um mecanismo eletrônico. A porta se abriu revelando Valentino impecavelmente vestido em um terno cinza, segurando uma xícara de café. "Bom dia", disse ele como se trancar pessoas fosse a coisa mais natural do mundo. "Espero que tenha dormido bem." "Por que a porta estava trancada?" perguntou Heloísa, tentando manter a voz calma. "Segurança", respondeu ele, dando um gole no café. "Você está sob minha proteção agora. Isso significa que preciso saber onde você está o tempo todo. Proteção ou prisão?" O sorriso dele não vacilou. "Depende de como você vê a situação. Venha, o café da manhã está servido." Heloísa o seguiu até uma sala de jantar que parecia saída de uma revista de decoração. A mesa estava posta para dois, com louça fina e flores frescas. Tudo perfeito, tudo controlado. Ela se sentou na cadeira que ele indicou, notando como ele permaneceu de pé até que ela estivesse acomodada. "Você não precisa fazer isso", disse ela, enquanto ele servia frutas em seu prato. "Eu posso me cuidar sozinha." "Claramente não", respondeu ele sem malícia. "Ou você não teria acabado naquele beco ontem à noite." As palavras doeram porque eram verdadeiras. Heloísa mordeu o lábio, sentindo o gosto familiar da humilhação. Parecia que sua vida inteira havia se resumido a uma série de fracassos e dependências. "Preciso sair", disse ela, depois de alguns minutos de silêncio. "Procurar trabalho, um lugar para morar." "Já tenho um lugar para morar", interrompeu Valentino. "Aqui. Não posso ficar aqui para sempre." "Por que não?" A pergunta a pegou desprevenida. Heloísa o encarou, procurando por sinais de que ele estava brincando, mas encontrou apenas aquela mesma expressão serena e determinada. Porque eu não te conheço. Porque isso não é normal. Porque você ainda acredita que tem escolha", disse ele, colocando a xícara na mesa com um som delicado. "Heloísa, você precisa entender sua situação. Você não tem família, não tem dinheiro, não tem lugar para ir. Está grávida e sozinha em uma cidade perigosa. Qual exatamente é sua alternativa?" Cada palavra era como uma lâmina, cortando através de suas ilusões de independência. Heloísa sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. "Eu vou encontrar uma maneira." "Não vai", disse ele, levantando-se. "Não porque você não seja capaz, mas porque não vou permitir." O telefone dele tocou antes que ela pudesse responder. Ele atendeu em um idioma que ela não reconheceu, a voz baixa e autoritária. Heloísa aproveitou o momento para estudar seu rosto, procurando pistas sobre quem ele realmente era. As cicatrizes quase invisíveis em suas mãos, a forma como seus olhos constantemente escaneavam o ambiente, a maneira como carregava uma arma sob o paletó, tudo isso pintava um quadro que ela preferia não ver. "Preciso sair", disse ele, desligando o telefone. "Você ficará aqui com Marcos." "Quem é Marcos?" Como se tivesse sido convocado, um homem imenso apareceu na porta. Tinha o tipo de físico que sugeria que a academia era apenas um hobby. Seu trabalho real claramente envolvia situações onde músculos faziam a diferença. Seus olhos eram gentis, mas havia algo neles que deixava claro que gentileza era uma escolha, não uma fraqueza. "Marcos cuida da segurança", explicou Valentino, pegando seu paletó. "Ele vai garantir que você esteja segura enquanto eu estiver fora." "Que tipo de trabalho você faz?" perguntou Heloísa, finalmente vocalizando a pergunta que a assombrava desde a noite anterior. Valentino parou na porta, a mão na maçaneta. Quando se virou para ela, seu sorriso tinha uma qualidade diferente, mais afiado, mais perigoso. "O tipo de trabalho que permite que eu mantenha pessoas como você seguras", disse ele. "Não faça mais perguntas sobre isso." Depois que ele saiu,
Heloísa se viu sozinha com Marcos, que se postou discretamente perto da janela. Ela tentou fazer conversas casuais, mas ele respondia apenas com monossílabos ou gestos. Estava claro que ele havia recebido instruções específicas. As horas se arrastaram. Heloísa tentou ler, assistir televisão, até mesmo dormir, mas a sensação de estar enjaulada crescia com cada minuto que passava. Quando finalmente tentou sair para a varanda, Marcos gentilmente, mas firmemente, a impediu. Desculpe, senhora, disse ele, a voz surpreendentemente suave para alguém de seu tamanho. Ordens do chefe. Não posso nem mesmo respirar ar fresco? Não hoje, talvez amanhã. Foi então que a realidade realmente a atingiu. Ela não era uma hóspede, era uma prisioneira. Uma prisioneira muito bem tratada, em uma prisão luxuosa, mas ainda assim, uma prisioneira. Valentino voltou no final da tarde com uma mancha que parecia sangue na manga da camisa. Heloísa fingiu não notar, mas ele percebeu seu olhar e sorriu. Você não perguntou sobre meu dia, disse ele, servindo-se de um copo de uísque. Tenho medo da resposta. Inteligente. Ele se sentou no sofá ao lado dela, próximo demais para seu conforto. Você se comportou bem hoje. Marcos disse que foi cooperativa. Cooperativa, repetiu ela com amargura, como um animal de estimação bem treinado. Se é assim que você quer ver, disse ele dando de ombros. Embora eu prefira pensar em você como alguém que está aprendendo a se adaptar. Adaptar a quê? A ser sua prisioneira? Valentino colocou o copo na mesa e se virou para ela completamente. Seus olhos escuros a estudaram com uma intensidade que fez sua pele formigar. Você realmente não entende, não é? Disse ele, a voz mais baixa. Eu poderia ter deixado você naquele beco, poderia ter passado direto, fingido que não vi, mas não fiz isso. Por quê? Porque vi algo em você, algo que vale a pena proteger. Heloísa sentiu o coração acelerar. Havia algo na voz dele, na forma como a olhava, que despertava sensações que ela não queria sentir. A traição, desejo, medo e excitação, misturados em uma combinação perturbadora. Que tipo de coisa? Perguntou ela, quase sussurrando. Valentino estendeu a mão, os dedos tocando levemente seu rosto. Heloísa deveria ter se afastado, deveria ter protestado, mas encontrou-se paralisada por seus olhos. Força, disse ele. Você fugiu de casa grávida e sozinha. Enfrentou sua família, enfrentou a rejeição, enfrentou o medo. Quantas pessoas teriam essa coragem? Isso não foi coragem, disse ela, a voz trêmula. Foi desespero. Às vezes, são a mesma coisa. O polegar dele traçou uma linha ao longo de sua bochecha, e Heloísa sentiu seu corpo trair suas convicções. Estava se inclinando em direção a ele, atraída por uma força que não conseguia explicar. Você não precisa ter medo de mim, disse ele, a voz como veludo. Eu nunca machucaria você. Mas você me machuca, sussurrou ela. Toda vez que me impede de sair, toda vez que toma decisões por mim, você me machuca. Isso não é machucar, disse ele, a mão descendo para tocar seu pescoço. Isso é proteger. Você vai entender a diferença. E se eu não quiser entender? O sorriso dele se tornou mais perigoso. Então vou ter que ensinar você. Antes que ela pudesse responder, o telefone dele tocou novamente. Valentino atendeu, a voz se tornando imediatamente fria e profissional. Heloísa aproveitou o momento para se afastar, o coração batendo descompassado. Preciso sair novamente, disse ele desligando, mas desta vez você vem comigo. O quê? Você queria sair, disse ele, pegando um casaco do armário. Agora é sua chance, mas você vai ver exatamente o tipo de mundo do qual estou protegendo você. Heloísa hesitou. Parte dela queria recusar, ficar na segurança do apartamento. Mas outra parte, a parte que ainda lutava por algum controle sobre sua vida, sabia que precisava entender em que havia se metido. Onde vamos? Perguntou ela, pegando seu casaco. Ver alguns associados, respondeu ele, segurando a porta. Pessoas que precisam ser lembradas de certas obrigações. O tom de sua voz fez Heloísa se arrepender imediatamente de sua decisão, mas já era tarde demais. A porta se fechou atrás deles, e ela se viu caminhando em direção ao elevador, sabendo que estava prestes a ver um lado de Valentino que talvez preferisse não conhecer. Enquanto desciam, ela colocou a mão sobre o ventre, sussurrando uma oração silenciosa para o bebê que crescia dentro dela. Fosse o que fosse que estivesse prestes a presenciar, ela precisava sobreviver. Por ele, ela aguentaria qualquer coisa.
mesmo que isso significasse se entregar cada vez mais ao controle de um homem que estava se tornando tanto seu salvador quanto seu destruidor. O warehouse abandonado cheirava a óleo e medo. Heloísa permaneceu no carro, observando através do vidro escuro, enquanto Valentino e seus homens se aproximavam do prédio. Ele havia sido claro. Ela deveria apenas observar, aprender quem ele realmente era. O que ela não esperava era sentir seu estômago se revirar não apenas pelo enjoo da gravidez, mas pela antecipação do que estava prestes a presenciar. Você não precisa assistir, disse Marcos do banco do motorista. Posso subir os vidros? Não, respondeu ela, a voz mais firme do que se sentia. Preciso ver. Através da janela, ela observou Valentino se transformar. O homem que havia tocado seu rosto com gentileza horas antes desapareceu, substituído por algo frio e implacável. Seus movimentos eram calculados, precisos, como os de um predador que sabia exatamente onde atacar. O homem ajoelhado no centro do warehouse era jovem, talvez da idade de Heloísa. Suas súplicas eram audíveis mesmo através do vidro, e ela teve que se forçar a continuar assistindo quando Valentino começou a falar com ele. Não conseguia ouvir as palavras, mas a linguagem corporal era universal. Poder absoluto contra desespero total. Quando Valentino ergueu a mão, Heloísa fechou os olhos instintivamente. O som que seguiu a fez se encolher no banco. Quando os abriu novamente, o jovem estava no chão, e Valentino limpava os nós dos dedos com um lenço branco. Já viu o suficiente? Perguntou Marcos gentilmente. Heloísa apenas assentiu, incapaz de falar. Suas mãos tremiam, e ela as pressionou contra o ventre, como se pudesse proteger o bebê do que havia acabado de testemunhar. Quando Valentino voltou ao carro, ela não conseguiu olhar para ele. Suas mãos estavam limpas, o terno impecável, mas ela podia sentir a violência emanando dele como calor. Pronto para ir para casa? Perguntou ele, como se tivessem acabado de sair para jantar. Como você pode ser tão normal? Perguntou ela, finalmente encontrando sua voz. Normal? Repetiu ele, parecendo genuinamente confuso. Heloísa, isso é normal. Para mim, para meu mundo. Aquele homem roubou de mim. Ele sabia as consequências. Ele era apenas um garoto. Ele era um ladrão que achava que podia me enganar, corrigiu Valentino. Idade não é desculpa para a estupidez. A frieza em sua voz fez Heloísa se encolher ainda mais. Este era o homem que a protegia? Este era o homem por quem Deus a perdoasse? Ela estava começando a sentir algo mais que medo? O resto da viagem passou em silêncio. Quando chegaram ao apartamento, Heloísa foi diretamente para o quarto, mas Valentino a seguiu, fechando a porta atrás de si. Você está com medo de mim agora, disse ele. Não uma pergunta, mas uma constatação. Deveria estar? Perguntou ela, virando-se para encará-lo. Não, respondeu ele se aproximando. Nunca de mim. Mas do que eu sou capaz de fazer para proteger você? Sim, você deveria estar. Isso não faz sentido. Faz todo o sentido. Ele parou a poucos centímetros dela. Heloísa, você viu apenas uma fração do que eu faço. Há pessoas nesta cidade que dariam qualquer coisa para me ver morto. Há inimigos que não hesitariam em usar você contra mim se descobrissem o que você significa para mim. O que eu significo para você? Perguntou ela, o coração acelerando. Valentino estendeu a mão tocando seu rosto novamente. Desta vez, ela não se afastou, mesmo sabendo que deveria. Você é minha obsessão, disse ele, simplesmente. Desde o momento em que a vi naquele beco, você se tornou minha obsessão. Isso não é amor, sussurrou ela. Não, concordou ele. É algo muito mais perigoso. Antes que ela pudesse responder, os lábios dele tocaram os seus. Não foi um beijo gentil ou romântico. Foi uma reivindicação, uma marca de posse. Heloísa deveria ter resistido, deveria ter o empurrado, mas seu corpo traiu suas convicções. Ela se encontrou respondendo, seus braços se enrolando no pescoço dele. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Valentino encostou a testa na dela, os olhos fechados. Você vai me enlouquecer, murmurou ele. Você já está louco, respondeu ela, mas sem malícia. Nós dois estamos. Talvez, disse ele se afastando, mas isso não muda nada. Você ainda é minha responsabilidade. Você ainda precisa da minha proteção. E se eu não quiser, então você vai ter que aprender a querer. Os dias que se seguiram foram uma dança estranha entre eles. Heloísa ainda era prisioneira, mas agora era uma prisioneira que conhecia o gosto dos lábios de seu captor. Ela ainda ressentia o controle dele, mas não conseguia negar a atração que crescia entre eles.
Valentino, por sua vez, parecia estar lutando com seus próprios demônios. Ela o pegava observando-a com uma intensidade que fazia sua pele formigar, mas sempre se afastava quando ela tentava se aproximar. Era como se ele estivesse com medo do que poderia acontecer se entregasse completamente. Foi durante uma dessas observações silenciosas que Heloísa decidiu confrontá-lo. Você disse que eu te lembrava de alguém, disse ela, encontrando-o na varanda. Quem era? Valentino não respondeu imediatamente. Ele segurava um copo de uísque, os olhos perdidos na vista da cidade. Minha irmã, disse ele finalmente. Helena. O que aconteceu com ela? Ela morreu, respondeu ele, a voz mais baixa, por causa de mim. Heloísa sentiu algo se apertar em seu peito. Valentino. Ela era como você, continuou ele, como se não tivesse ouvido. Forte, teimosa, sempre tentando fazer a coisa certa. Eu achava que podia protegê-la, mantê-la longe do meu mundo, mas não consegui. Como ela morreu? Valentino se virou para ela, e Heloísa viu algo quebrado em seus olhos. Meus inimigos a pegaram, usaram ela para chegar até mim. Quando a encontrei, ele parou, incapaz de continuar. Você não pode me proteger mantendo-me prisioneira, disse Heloísa gentilmente. Você só pode me proteger me mantendo informada. Informada sobre o quê? Sobre quem são seus inimigos, sobre o que eu preciso temer, sobre por que você realmente me salvou. Valentino a encarou por um longo momento. Você tem certeza de que quer saber? Tenho. Ele suspirou, colocando o copo na mesa. Muito bem. Mas depois que eu contar, não há volta. Você vai saber exatamente o tipo de homem que sou, e não vai poder fingir que não sabe. Eu já sei que tipo de homem você é, disse ela. Vi você naquele warehouse. Isso não foi nada, respondeu ele. Absolutamente nada comparado ao que eu sou capaz de fazer. Heloísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas se forçou a permanecer firme. Conte-me. Eu controlo a maior parte do tráfico de drogas desta cidade, disse ele sem rodeios. Tenho políticos no bolso, juízes que fazem vista grossa, empresários que lavam meu dinheiro. Quando alguém tenta me desafiar, eu os destruo, financeiramente, socialmente, fisicamente. O que você viu hoje foi apenas um lembrete gentil. E por que você está me contando isso? Porque você tem razão, disse ele se aproximando. Eu não posso proteger você mantendo-a no escuro. Meus inimigos vão descobrir sobre você mais cedo ou mais tarde. E quando isso acontecer, eu preciso que você esteja preparada. Preparada para quê? Para escolher um lado, respondeu ele. O meu lado. Completamente. Heloísa sentiu o peso de suas palavras. Ela havia pensado que conhecer a verdade lhe daria mais poder na relação, mas agora percebeu que só havia tornado tudo mais complicado. E se eu escolher não escolher nenhum lado? Perguntou ela. Então você vai morrer, disse ele simplesmente. E seu filho vai morrer com você. A crueldade daquelas palavras a atingiu como um soco. Heloísa recuou, as mãos instintivamente protegendo o ventre. Você não pode me forçar a ser parte do seu mundo, disse ela, a voz tremendo. Não posso, concordou ele, mas posso fazer com que não ter escolha pareça a melhor opção. Como? O sorriso dele era quase triste, fazendo você se apaixonar por mim. Antes que ela pudesse responder, o telefone dele tocou. Valentino atendeu, a voz imediatamente se tornando tensa. Heloísa não conseguia entender as palavras, mas o tom era inconfundível. Problemas. Preciso sair, disse ele, desligando. Há uma situação que preciso resolver. Que tipo de situação? O tipo que pode nos matar se eu não cuidar dela agora, respondeu ele, já se dirigindo para a porta. Marcos ficará com você. Não saia deste apartamento por nada. Valentino, espere. Ele parou na porta, olhando para ela por cima do ombro. Quando eu voltar, você terá que tomar sua decisão. Completamente do meu lado ou... Ele não terminou a frase, mas não precisava. Depois que ele saiu, Heloísa se sentou pesadamente no sofá, as mãos tremendo. Pela primeira vez desde que o conhecera, ela se viu verdadeiramente sozinha com seus pensamentos, e o que pensava a aterrorizava, porque apesar de tudo, da prisão, da violência, das ameaças, ela sabia que estava começando a se apaixonar por ele, e isso a fazia mais prisioneira do que qualquer porta trancada jamais poderia. Heloísa acordou com o som de tiros distantes. Não eram fogos de artifício, ela havia aprendido a diferença nas últimas semanas. Eram armas de verdade, e estavam se aproximando. Marcos apareceu na porta do quarto, o rosto tenso. Senhora, precisa se vestir, agora. O que está acontecendo? Perguntou ela, já pegando as roupas. Guerra, respondeu ele simplesmente. Os Kozlov encontraram o chefe.
Heloísa sentiu o sangue gelar. Nos últimos 2 meses, desde que fizera sua escolha de ficar ao lado de Valentino, havia aprendido sobre os Kozlov, a família russa que disputava território com ele. Eram conhecidos por não deixar testemunhas. Onde está Valentino? Perguntou ela, o coração disparando. Lutando, disse Marcos, entregando-lhe uma arma. Você sabe usar isso? Heloísa olhou para a pistola como se fosse uma cobra venenosa. Não. Então reze para que não precise. Eles desceram pela escada de emergência, evitando o elevador. Heloísa podia ouvir os sons da batalha se intensificando. Gritos, mais tiros, o barulho de vidro se estilhaçando. Sua gravidez, agora no 6º mês, tornava cada movimento mais difícil, mas o medo a impulsionava. Por que eles vieram aqui? Perguntou ela ofegante. Alguém os informou, respondeu Marcos, pausando para verificar o corredor. Alguém próximo traiu o chefe. As palavras a atingiram como um raio. Traição. Valentino sempre havia dito que era inevitável, mas ela nunca imaginou que seria tão próxima, tão devastadora. Chegaram ao estacionamento subterrâneo, onde um carro os esperava. Mas quando Marcos abriu a porta, Heloísa hesitou. Eu não posso deixá-lo, disse ela. Senhora, você precisa pensar no bebê. Eu estou pensando no bebê, explodiu ela. Estou pensando que meu filho vai crescer sem pai se eu fugir agora. Marcos a encarou por um longo momento. Você realmente o ama, não é? A pergunta a pegou desprevenida. Durante todos esses meses, ela havia se recusado a usar essa palavra, mesmo para si mesma. Mas agora, com o som da guerra ecoando acima deles, a verdade se tornou inegável. Sim, sussurrou ela, eu o amo. Então você precisa viver, disse Marcos firmemente, porque se você morrer, ele vai se culpar para sempre, e isso vai destruí-lo mais do que qualquer bala. Heloísa assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela entrou no carro, mas quando Marcos tentou seguir, ela o impediu. Você vai ajudá-lo, disse ela. Prometa que vai ajudá-lo. Prometo, disse ele fechando a porta. Heloísa se viu sozinha, dirigindo pelas ruas escuras da cidade. Não tinha para onde ir. O apartamento era sua única casa, Valentino, sua única família. Mas ela sabia de um lugar onde podia se esconder, pelo menos temporariamente. O hotel barato no centro da cidade não fazia perguntas. Heloísa pagou em dinheiro e se trancou no quarto, ligando todas as notícias locais. Nada ainda, mas sabia que era questão de tempo. Horas passaram. Ela tentou dormir, mas cada som do corredor a fazia pular. Quando finalmente cochilou, sonhou com Valentino. Não o homem frio e calculista que o mundo conhecia, mas o homem que a segurava à noite, que beijava sua testa quando pensava que ela estava dormindo, que falava com o bebê através de sua barriga. O telefone tocou às 5 da manhã. Heloísa atendeu com mãos trêmulas. Heloísa, a voz era de Marcos, mas estava diferente, cansada, machucada. Marcos, vocês estão bem? Onde está Valentino? Ele está no hospital. Você precisa vir. O mundo de Heloísa desabou. Ele está vivo, disse Marcos rapidamente. Mas precisa de você. Precisa saber que você está segura. Heloísa não se lembrou da corrida até o hospital. Encontrou Marcos na sala de espera, com o braço em uma tipóia e um corte no rosto. O que aconteceu? Lhe perguntou ela, se agarrando ao braço dele. Dmitry Kozlov, disse ele, cuspindo o nome. Ele tinha informações precisas demais. Sabia exatamente onde encontrar o chefe, exatamente quando ele estaria vulnerável. Quem foi? Quem o traiu? Marcos hesitou. Alguém que ele confiava. Alguém que conhecia todos os seus movimentos. Quem? Insistiu ela. Antônio, disse ele finalmente. O braço direito dele. Eles eram como irmãos. Heloísa sentiu as pernas falharem. Valentino havia falado de Antônio com carinho, com respeito. A traição deveria ter sido devastadora para ele. Posso vê-lo? Perguntou ela. Marcos assentiu, levando-a pelo corredor. Ele está sedado, mas consciente. Os médicos dizem que vai se recuperar, mas, Heloísa, ele mudou. A traição o quebrou de uma forma que as balas não conseguiram. Quando ela entrou no quarto, Valentino estava acordado, olhando pela janela. Quando a viu, seus olhos se encheram de lágrimas, algo que ela nunca havia visto antes. Você está aqui, disse ele, a voz rouca. Onde mais eu estaria? Respondeu ela, se aproximando da cama. Você deveria ter fugido, disse ele, tentando se sentar. Deveria ter pego o dinheiro que deixei para você e desaparecido. E deixar você? Nunca. Valentino a encarou por um longo momento. Heloísa, meu mundo desabou. Antônio me traiu. Metade da minha organização está morta e os Kozlov sabem onde você está. Não posso mais proteger você. Então nós vamos nos proteger, disse ela pegando sua mão. Juntos. Juntos?
repetiu ele confuso. Você pensou que eu ia ficar aqui só por medo? Perguntou ela sorrindo através das lágrimas. Você pensou que eu me apaixonaria por você só porque não tinha escolha? Você se apaixonou por mim? Completamente, admitiu ela. Apesar de tudo, por causa de tudo, eu te amo, Valentino. Não o mafioso, não o protetor, não o homem que me salvou. Eu amo você. Os olhos dele se fecharam e por um momento ela pensou que ele havia desmaiado. Mas então ele apertou sua mão. Eu também te amo, sussurrou ele. Mais do que pensei ser possível, mais do que é seguro. Então vamos embora, disse ela de repente decidida. Vamos para longe daqui começar uma nova vida. Não é assim que funciona, disse ele tristemente. Não se sai deste mundo. Ele sempre encontra você. Então mudamos o mundo, disse ela, a voz ganhando força. Você ainda tem pessoas leais a você. Ainda tem poder. Use isso. Para quê? Para fazer um acordo, para negociar nossa segurança, para mostrar aos Kozlov que você não está morto, que ainda é perigoso, mas que também não quer mais guerra. Valentino a encarou como se a visse pela primeira vez. Você está sugerindo que eu negocie? Estou sugerindo que você seja inteligente, corrigiu ela, que use sua cabeça em vez de sua raiva. E se não funcionar, então lutamos, disse ela simplesmente. Mas lutamos juntos, como família. Ela colocou a mão dele sobre seu ventre, onde o bebê se movia. Ele precisa de um pai. Eu preciso de um marido. E você precisa de uma razão para viver que não seja só vingança. Valentino fechou os olhos, sentindo o movimento do bebê. Quando os abriu, havia uma determinação diferente neles. Não a frieza calculista de antes, mas algo mais profundo. Você tem certeza? Perguntou ele. Certeza de que quer isso? Certeza de que quer me ter? Tenho, disse ela, beijando-o suavemente. Para sempre. Então vamos fazer isso, disse ele, puxando-a para mais perto. Vamos mudar tudo. 6 meses depois, Heloísa segurou o filho recém-nascido nos braços, enquanto observava Valentino em sua primeira reunião oficial como mediador entre as famílias da cidade. Ele havia negociado um cessar-fogo, estabelecido territórios, criado um sistema que favorecia os negócios em vez da guerra. Não era perfeito. Ele ainda era perigoso, ainda era respeitado por medo. Mas agora também era respeitado por sua inteligência, sua capacidade de ver além da violência imediata. Você se arrepende? Perguntou ele, encontrando-a no jardim de sua nova casa, menor que o apartamento, mas segura, protegida, um lar de verdade. De quê? Perguntou ela, balançando o bebê. De ter escolhido ficar, de ter escolhido me amar. Heloísa olhou para o filho, que tinha os olhos escuros do pai e sua própria determinação. Olhou para o homem que a havia salvado, que a havia aprisionado, que a havia libertado ao encontrar amor em si mesmo. Nunca, disse ela sorrindo, nunca me arrependo das escolhas que me trouxeram até aqui. Valentino a beijou, e por um momento eles foram apenas uma família, complicada, perigosa, mas real. O preço da redenção havia sido alto, mas o que encontraram juntos valia cada sacrifício. Na distância, a cidade continuava sendo perigosa. Mas aqui, neste pequeno pedaço de paz que haviam criado, eles eram apenas Valentino e Heloísa, 2 sobreviventes que haviam escolhido a amor em vez do medo, que haviam encontrado uma forma de transformar obsessão em devoção, prisão em proteção. E isso, pensou Heloísa enquanto observava o marido brincar com o filho, era mais do que ela jamais havia ousado sonhar quando fugiu de casa naquela noite chuvosa, meses atrás. Às vezes, a salvação vinha do lugar mais improvável, e às vezes valia a pena todo o preço que se pagava por ela.